Deixa eu pegar aqui o meu. Uma mulher de 49 anos, com histórico de exames preventivos irregulares, apresenta sangramento vaginal pós-coito, dor pélvica e perda de peso nos últimos 3 meses. O que eu vou marcar aí? A idade dela, 49 anos, preventivos irregulares, sangramento vaginal pós-coito, dor pélvica e perda de peso. Tá? Ao exame especular, é identificado uma lesão exofítica no colo uterino. O que eu vou marcar? Lesão exofítica no colo uterino. A biópsia realizada confirma carcinoma escamoso invasivo. Eu vou marcar biópsia, carcinoma escamoso invasivo. Do que a gente está falando aí, gente? Só nessa parte. Dos sintomas, né, de câncer de colo de útero, do exame físico de um câncer de colo de útero e do resultado da biópsia. A gente já está falando tudo aí. A gente está falando sintoma, a gente está falando exame físico e a gente está falando biópsia. Ok? Agora vamos para os exames complementares. TC de abdômen e pelve, foi aquilo que eu falei, quando a gente não tem ressonância, a gente faz TC mesmo, mas não é o mais indicado, tá? Extensão tumoral para paramétros sem metástase à distância. O que a gente vai marcar aí? Paramétro e sem metástase à distância. Por quê? Isso é importante para o estadiamento do câncer de colo de útero, ok? E no hemograma, ela tem o quê? Circula e bota anemia, que é o que ela tem. Então, a gente está diante de um quadro de uma paciente com câncer de colo de útero. É avançado? O que vocês acham? Sim. É um câncer de colo de útero avançado, porque ele está pegando já os paramétros. Paramétros é aquela parte que fica ali ajudando a sustentar o útero e que a gente faz no toque vaginal, a gente consegue sentir o paramétrio já com endurecido, tá? Agora vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Qual é o provável estágio da doença? Marca aí, gente, estágio da doença, vocês têm que responder. E quais os achados sustentam essa classificação? Isso aí, esse estágio de doença, isso aí, infelizmente, a gente é decoreba. Não tem como. Essa parte de estadiamento de câncer, a gente tem que decorar. Se você soubesse, acerta a questão. Se você não souber, infelizmente, tem coisa que acontece, né? Que eles vão querer a decoreba mesmo. Inclusive, a gente até falou com a Beth, eu achei esse caso um dos mais difíceis por causa do estadiamento. Mas por que a gente colocou isso, apesar de os últimos casos aí estarem um pouco mais simples? A última prova eu achei o caso muito simples, tá? Para vocês estarem preparados para tudo, para o melhor e para o pior. Se vier um caso desse, vocês estão preparados. Se vier um caso mais tranquilo, vocês também estão preparados. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês sabem qual é o estágio aí dessa doença? Nessa eu errei muito feio, porque eu fui na classificação do NIC, né? Aí eu coloquei classificação. Depois que eu vi que não tinha coleta de papo, lembrei do fígado, né? É 2B, é do fígado. E aí, o que justifica? Porque ele quer qual é o diagnóstico e o que justifica essa... Ó, justifique aí, Rodrigo. O que justifica isso aí?
invasão dos paramétros, tá? Que é uma das coisas que justifica. Só que ele quer quais? Ele quer mais que um. Olha lá o verbo lá, gente. O verbo não, desculpa. O adjetivo. Quais? Advérbio. Quais? Ele quer quais. Então, ele não quer um. Ele quer mais que um. Quando ele quer mais que um, são pelo menos 3, né? Lembra disso que a gente conversou. Então, vamos lá. Tem mais coisa. A gente tem a parte clínica. Isso aí, sangramento pós-coito. O que mais que a gente tem? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem tudo lá no nosso enunciado? A gente tem a lesão exofítica, a gente tem a perda de peso, tem tudo isso, ok? Vamos lá, Beth, bota aí a nossa respostinha para eles. Vamos lá. Tem mais coisa. A gente tem a parte clínica, isso aí, sangramento pós-coito. O que mais que a gente tem? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem tudo lá no nosso enunciado? A gente tem a lesão exofítica, a gente tem a perda de peso, tem tudo isso, ok? Vamos lá, Beth, bota aí a nossa respostinha para eles. Então, 2B, que a gente falou, por que é 2B? Porque já atinge paramétro e não tem metástase à distância, então por isso que é 2B, tá? Já é um câncer avançado, tá? Os exames complementares, os achados, né? Sangramento pós-coito, dor pélvica, lesão exofítica. Na ATC, aquilo que a gente já tinha falado, que atinge paramétro e não tem metástase à distância. E também a gente poderia colocar que não tem envolvimento de órgão adjacente. Também seria uma das respostas. Tá bom? Mas isso aí estava tudo no nosso enunciado. Era só ir lá e pegar. Viu como fica mais fácil? Quando a gente sublinha, quando a gente tenta entender o verbo, quando a gente tenta responder da forma que ele está pedindo, fica muito mais tranquilo. A já? A2. A2. Uhum. Quais são os exames essenciais para o estadiamento completo do câncer do colo do útero? Vamos lá. Quais são os exames, pessoal? Hoje até a cola é para vocês milhões de vezes. Bom, o paciente tem um câncer, né? Em estágio avançado. O que a gente precisa tentar descobrir? Se essa pelve dela tem alguma coisa nessa pelve, né? Ressonância de pelve, isso aí, TACT, tórax e abdômen, ok. Além disso, né? A gente pode pedir também um PET-CT, se tiver disponível, nos tumores mais avançados, tá? Que ele vai identificar metástases ocultas, linfonodos acometidos e tudo mais, tá? Mas o importante é, ela tem um tumor na pelve. A gente precisa de uma ressonância dessa pelve e do abdômen também, porque aí se você já pede abdômen e pelve, tá? Se você não tiver ressonância, aí você pede a TC de abdômen e pelve, tá? Além disso, a gente pode pedir um simples raio-x de tórax para ver se tem uma metástase, né, para tórax, para pulmão, geralmente, a gente pede. Ou uma TC, se tiver, que é melhor, tá? Mas raio-x também não estaria errado. E
o PET-CT se a gente tiver disponível, tá, gente? Isso aí não é uma realidade, mas a gente pode, é muito bom, porque a gente identifica melhor metástase à distância. E linfonodo também, metástase oculta, esse tipo de coisa. Esse aí não precisava a gente justificar, né? Esse aí era só quais eram os exames. Vamos para o próximo, amores. Vou só colocar a resposta aqui. Aquilo que a gente conversou. Ressonância de abdômen e pelve ou TC, se a ressonância não estiver disponível. Mas sempre pensar, pelve e ressonância, tá? Óbvio que nesses casos, né, gente? Porque a gente não vai pedir uma ressonância inicialmente por um sangramento uterino normal. É sempre do menos complexo para o mais complexo. Raio-X ou TC de tórax e o PET-CT que a gente estava discutindo. Em alguns casos, tá? É o PET-TC, tá? E em alguns casos, a gente também pode pedir, tá? Mas isso aí a gente pede depois da ressonância, tá? A gente pode pedir uma cistoscopia e uma retossigmoidoscopia, tá? Mas primeiro, esses três aí são os essenciais. A gente só vai pedir se tiver alguma alteração na ressonância da pelve e do abdômen. E aí sim que a gente parte para esses outros dois exames, ok? Agora a terceira. Terceira. As opções terapêuticas. Descreva. Isso. Descreva as principais opções terapêuticas indicadas neste caso, gente, ó, tá falando, aí você vai botar descreva as opções terapêuticas para esse estágio. Não é para todo câncer, entendeu? E aí, o que a gente tem? A gente tem a radioterapia, a gente pode fazer uma coisa que chama braquiterapia, que ela vai direto no tumor e que ela ajuda muito nas pacientes que sangram. Por quê? Essa paciente, a princípio, ela está inoperável. Ela já tem um câncer que é invasivo. Então, dificilmente a gente vai fazer uma esterectomia nessa paciente. A gente vai fazer nela quimioterapia, né? Vai fazer radioterapia, que geralmente é o que resolve o sangramento, né? A rádio externa combinada com a braque, que são as duas coisas que vão ajudar aí a fazer essa paciente parar de sangrar, tá? E a quimioterapia para ajudar e o suporte, tratamento, mas de realmente a gente não tem uma chance de cura já nesse estágio, né? A gente tem um controle da doença, ela vai ficar lá, mas cura difícil nesse estágio. Ok? Ficou entendido? Vamos aí para a próxima, para o gabarito. Aqui. Não seria, alguém perguntou aqui, não seria um tratamento paliativo, tá? É um tratamento. A quimioterapia é um tratamento e a braquiterapia é um tratamento. A quimio, a rádio e a braque, tá? Eles são os tratamentos. A questão é que essa paciente, ela tem poucas chances de ser curada do tumor. Isso não quer dizer que é paliativo. O paliativo é quando a gente não tem mais o que fazer para aquele tipo de câncer. Aí a gente vai fazer só um suporte. Nesse caso, não. A gente tem o que fazer. A gente tem como fazer uma quimio, a gente tem como fazer uma braque, a gente tem como fazer uma rádio e prolongar o tempo de vida dessa paciente. Essa paciente vai ficar curada sem câncer? Dificilmente. Mas a gente tem como fazer essa paciente viver mais tempo. Essa é para o Rodrigo, hein, Rodrigo? Explique a importância da prevenção primária e secundária no controle do câncer de colo de útero. Aí, o que eu vou marcar aí, gente? Explique
prevenção primária e prevenção secundária. Por quê? Ele quer que você explique a importância da prevenção primária e ele quer que você explique a importância da prevenção secundária. Se explicar só uma, vai ganhar meia questão. Por isso que eu estou falando que é para sublinhar, tá? Qual a importância da prevenção primária? O que seria a prevenção primária no caso do câncer de colo de útero? E graças a Deus a gente conseguiu ter isso. Vacinação contra HPV. Isso aí. A primária é a vacina contra HPV, tá? Por que que ele é importante? Aí ele não está pedindo para a gente citar, gente. Olha só, ele está pedindo para a gente explicar. Por que que a vacina é importante? Porque você vacina meninos e meninas e você diminui, né, a quantidade de vírus ali, HPVs oncogênicos circulantes. Se você vacina o menino e a menina antes da idade de iniciar a vida sexual, provavelmente eles não se contaminarão com HPV e não vão ficar transmitindo. Ok? Por isso é importante a prevenção primária. Agora, a prevenção secundária. O que seria a prevenção secundária nesse caso? Papa Nicolau. Ok. Isso aí. Seria o rastreamento. Mas por quê? Aí não adianta eu falar só Papa Nicolau. Porque aí eu estou citando. Deixa eu ver. Ok. Você falou da vacinação, tá? E secundário, rastreio de mulheres, isso aí com o Papa Nicolau. Seria importante por quê? Mas aí você não botou por que é importante, Rodrigo. Você só citou. Por que é importante? Para a gente detectar precocemente lesões precursoras ou iniciais. Porque se você pega câncer de colo de útero estágio inicial, você tem cura. Entendeu? Olha a questão da explicação. Entendeu, pessoal? Primária, evitar que o vírus oncogênico circule através da vacinação, tá? E secundária, que é o rastreio, que é importante o quê? Para a gente pegar lesão precursora e lesão e câncer inicial. Porque um câncer inicial, eu faço uma cirurgia pequena, que é uma conização, e aquela paciente vai fazer o acompanhamento, provavelmente ela vai estar curada. Entendeu? Por isso. E a precursora, eu vou acompanhar a paciente. Eu vou acompanhar para não deixar que chegue no câncer. O câncer de colo de útero é um câncer que é altamente prevenível. Altamente. A gente tem a vacina e a gente tem o rastreio. Ok? Terminamos, pessoal. Terminamos. Aí o objetivo, essa é a gente botou ali até o teste com DNA com HPV, tá? Isso aí ainda não mudou, tá? Quando mudar, a gente vai avisar vocês. Acredito que não mude para a prova. O Ministério da Saúde está começando, já tem um pré-manual, ainda não é um manual oficial, que vai começar a fazer captura híbrida, né? Que é o teste do DNA de HPV para detecção de lesão, tá? Isso aí vai entrar no protocolo do Ministério da Saúde. Ainda não entrou, já saiu o pré, né? Que eles fazem um pré-manual. O pré-manual já saiu, mas oficialmente ainda não saiu. Se sair até a data da prova de vocês, a gente vai avisar. Acredito que não saia, acredito que não caia na prova de vocês, porque está muito em cima. Tá bom? Mas podem ficar tranquilos que a gente avisa. Ok? Pessoal, depois eu quero um feedback de vocês, o que vocês acharam dessa dinâmica, né? Da Natália, do instrutor, especialista, enfim. Tirar de vocês a questão da interpretação, né? Então, assim, fez sentido, não fez sentido?
Como é que vocês que já fizeram, né, que tiveram acesso aí ao gabarito, como é que foi ver essa visão de interpretação? Falem um pouquinho ali. Mudou A gente completamente. queria ver. Para a gente é importante até para a gente ir ajudando vocês, entendeu? Porque o Sim, nosso objetivo maior é vocês gabaritarem a prova. Então, assim, a gente precisa desse feedback para ao longo das aulas, se ficou alguma coisa que vocês não tenham achado que, né, para a gente poder ajudar vocês cada vez mais, entendeu? A questão, nosso objetivo maior é vocês gabaritarem, saberem interpretar e gabaritarem. isso aí. Vocês percebem que a diferença, muitas vezes, não está no conhecimento técnico de vocês, não, né? Porque não teve erros absurdos, de falar, nossa, coloquei uma coisa nada a ver, né? Tirando o comentário da Bia, que falou, nossa, mas eu errei muito, mas isso é raro acontecer, né? Vai acontecer em uma questão ou outra, mais difícil, mais complexa, mas muita coisa que a gente viu é vocês, nossa, eu não li que tinha isso, né? Não vi que eu tinha que colocar ali, acabei falando de uma maneira muito resumida, muito sucinta, e isso faz perder muito ponto na discursiva. Se vocês vissem do outro lado a gente aqui corrigindo e soubessem que mais de 60% da prova vocês perdem por coisas assim, né? É para gabaritar, gente. É realmente para gabaritar. Por isso que a gente quer ouvir aqui de vocês e vai acompanhando, né, nossos encontros diários. A gente quer que, assim, chegue no final, vocês vão estar tirando 10, né? Porque o conteúdo vocês vão saber, vocês estão estudando muito, e a interpretação de texto é que vai fazer muita diferença para vocês. Como vocês viram aqui, a Natália falando, olha, gente, sublinha. Claro, gente, que cada especialista aqui que vocês vão ter contato vai ter um jeito, um traquejo ali, uma dica para dar para vocês. Mas o fundamental, a gente vai repetir sempre. É isso que a Natália comentou. O que é que o enunciado está dizendo para você, né? E o que é que a pergunta está pedindo. Isso a gente vai martelar, que é o foco na tarefa, que a gente vai falar direto para vocês, tá? Então, quando vocês chegarem para fazer qualquer questão agora, vocês estão com as 50 primeiras ali, eu já vou subir, provavelmente até a próxima semana, eu já vou subir para as 250 que tem lá, é muita questão. O ideal é que vocês façam ali 5, né, 10 por dia. A gente sabe que é difícil, mas o que eu estou falando de fazer 5 ou 10 não é fazer estudando, é fazer a questão, fazer, treinando esse cansaço mental e essa interpretação de texto, tá? Então, para quem não está trabalhando, né, para quem consegue ter esse tempinho, pratica isso, tá? Tem questão ali, meu Deus, para tudo que está lá na portaria 540 de tema, tem questão, né? É para praticar, tá? É para praticar esse exercício de interpretação que a gente apresentou aqui para vocês hoje e vai reforçar aí todos os dias os nossos encontros. Tá bom? Hoje, assim, a gente tentou de todas as formas, né, tentar fazer com que aqueles 2 pilares que eu expliquei para vocês no início, que a gente conseguisse atingir isso, que é a interpretação e a redação do texto, tá? E aí a gente, nas próximas, a gente já combinou que a gente não vai ter, vocês não vão ter o gabarito, igual a Beth falou, e aí a gente vai tentando esmiuçar e mostrando o gabarito para vocês e treinar, gente. Isso aí é treinamento. Fazer prova é treinamento. Quanto mais questão eu fizer, melhor eu vou na prova. Ok? E a gente vai experimentando, tá, gente? Então, assim, na próxima semana, a gente vai fazer sem o gabarito. Vamos ver o que foi mais produtivo. Poxa, mais produtivo se eu tenho um gabarito. Ok, né? Ah, não, é mais produtivo eu não ter. Então, a gente está aqui justamente para a gente ir tentando extrair de vocês a maneira mais eficaz de vocês pegarem a questão da interpretação, né, de texto e gabaritar. Esse é o ideal, tá? Bem, vocês querem compartilhar com a gente mais alguma coisa, uma sugestão, alguma coisa que vocês tenham sentido aqui durante a correção desses 4 casos? É isso.
gostaram da primeira experiência, primeiro dia aqui, inauguração. Tem bastante pessoas se inscrevendo no chat aí, você viu, Beth? Uhum, sim. Sim, ó, mas pessoal, olha só, todo mundo falando que gostou, foi ótimo, mas a gente também está preparado para receber críticas assim, no sentido, olha, gente, eu acho que vocês podem melhorar nisso, pode melhorar naquilo, né, Beth? A gente está super aberto aí às sugestões de vocês. O curso, ao longo do tempo, a gente vai modificando conforme, né, a demanda de vocês. Então, assim, a gente tem o nosso formato, óbvio, que o nosso formato é a interpretação e a redação, mas a gente também quer que vocês deem todos os feedbacks, tanto bons quanto ruins, né? Vocês estarão com a gente na segunda fase, né? Com certeza, todos aprovadíssimos. E vocês vão ver assim, o nosso foco é sempre fazer a 20 mãos, né? Então a gente tem a nossa metodologia, mas a gente fica muito com o dedo no pulso ali, sentindo como é que vocês estão indo, né? Então eu fico com vocês no grupo, eu vou interagir muito com vocês. Vocês estão estudando, não estão? Gente, tem dúvida, não tá? Porque é essa proximidade, né? Esse compromisso juntos que faz a gente evoluir. Então, puxa, Beth, eu estou com dificuldade aqui. A NGO, puxa, Natália, vamos bolar alguma coisa diferente? O que você acha? Então, é esse dinamismo que faz com que a gente fique próximo de vocês e que a gente vai evoluindo para o sucesso total de gabaritar essas questões, né? Tá bom? Então, a gente está super aberto aqui para estar junto com vocês. Vão no grupo, me chamem no privado, aqui. É o tempo todo a gente conseguindo compartilhar e vendo a opinião de vocês e como vocês estão se saindo, tá, gente? De verdade. Beth, eu acho interessante deixar o gabarito, porque, igual, eu respondi as questões antes. Então, depois que eu respondi, eu fui para o gabarito. Quando eu cheguei no gabarito, eu pude anotar embaixo as respostas que estavam corretas e por que eu não entendia por elas estarem corretas. Talvez, se liberar o gabarito na hora, a gente não consegue ter esse retorno. Entendi, concordo, entendi. De verdade, a gente ficou muito pensando nisso, né, Natália? Porque eu liberei tudo, né? E aí chegou, mas será que e tal, enfim. Então, a gente quer muito compartilhar com vocês. Né? O nosso medo é que vocês fiquem muito focados no gabarito, né? E não focados na interpretação. O que a gente quer é que vocês interpretem e descrevam. O gabarito é uma consequência, né, Beth? Por isso que a gente ficou nessa questão aí de bota o gabarito, não bota nessa dúvida. Porque para vocês não se focarem no gabarito, na resposta apenas. A gente quer que vocês foquem na interpretação e na redação, que é o que é mais importante, que é o que todo mundo, na verdade, dá uma escorregada. Entendeu? A gente pode, aquilo que a gente até discutiu, a gente pode fazer uma experiência, né, na próxima semana fazendo 100, e aí, Bia, a gente trocar isso mesmo. Puxa, eu acho que não valeu a pena, valeu, entendeu? Então, assim, o que vai ser mais eficaz para a gente fazer? Então, vamos trocar essas figurinhas, vamos ver como é que a gente faz. A gente pode fazer, por exemplo, com a Natália, né? A gente tira o gabarito. Vamos entender como é que vai ser na próxima, ou tira de uma ou de outra. Vamos entender como é que vai ser isso, né? Porque o mais importante, eu até comentei com os especialistas quando a gente estava montando o curso, não é chegar aqui e dar aula técnica, isso vocês têm, né? Então, tá aí para vocês poderem ver. Eu quero falar sobre câncer de endométrio. Está lotado de material aí para vocês. Mas como é que a questão pede e como é que a gente tem que responder, isso é que é interpretação. E é isso que faz a diferença para a aprovação de vocês, né? Não é o conhecimento de câncer de endométrio, não. Mas são coisas, por exemplo, como o Rodrigo comentou, né? E, Rodrigo, a gente está aqui pegando você, alugando você aqui. Mas é que você fez um comentário muito importante, né? Quando você falou assim, poxa, eu não coloquei aquela informação, eu fui raso demais na resposta. A resposta estava certa? Estava. Mas eu poderia ter ganhado muito mais ponto ali, né? Entendeu? Então, é exatamente esse objetivo que a gente está buscando aqui.
por isso a gente pode fazer essa experiência e entender o que vocês vão aproveitar melhor, a questão do gabarito ou sem o gabarito, tá? Então, essa é a ideia. Não é deixar mais difícil, não. Não é isso. Mas é deixar com que a interpretação seja a coisa mais importante para vocês. Coitado, Rodrigo, desculpa, não pegamos no seu pé, porque como você falou, e aí foi um bom exemplo, porque às vezes assim, a fala de um de vocês ajuda a gente a puxar pelos outros, e aí por isso que a gente ficou, né, falando tanto, tá vendo, Rodrigo, tá vendo? Justamente por causa disso, o Rodrigo, a Bia e tudo mais, porque é importante essa participação de vocês, porque isso a gente consegue trazer, né, mais dúvidas, e com mais dúvidas a gente consegue ampliar todo o nosso conhecimento. Por isso que a gente ficou mais... Né, é verdade. O Rodrigo acho que quer falar um pouquinho. Não, tranquilo, até. Desculpa. Eu acho assim, que, na verdade, a aula assim, ela abriu completamente. Eu sempre... eu peguei, eu não fiz lá no chat, eu baixei aqui no iPad e fui escrevendo, porque eu sou do tipo que eu tenho que escrever para poder absorver. E eu já tinha essa questão de grifar, tanto na prova, tanto no objetivo, da questão de grifar para fazer. Eu prefiro baixar a prova, pegar e fazer. E só que realmente algumas informações, como até foi falado aqui, a gente acaba deixando passar. E sempre que tem essa questão do justifique, do fale, do que você tem que escrever um pouco a mais, e aí às vezes você fica preso no gabarito em relação a falar assim, será que aquelas palavras que eu vou colocar é certo? Porque assim, quando você, por mais que você tenha um conhecimento, mas na hora de passar para o papel, para você colocar para aquela pessoa que está também corrigindo, que é o caso que vocês fazem muita questão dos recursos, eu tenho essa dificuldade. Eu fico preso a isso, porque assim, quando eu falo assim, qual que é a forma mais clara que eu vou poder colocar? Eu vou ser muito direto, ou aquela questão, eu vou escrever que vai ficar parecendo que eu estou enchendo linguiça e o examinador, quando olhar, já vai bater e falar, não tem relação, não vou nem terminar de ver. Então, assim, tudo que foi falado assim, aqui hoje, e até, né, falei com o Elizabeth, assim, a minha esposa, ela fez com vocês a segunda fase, foi aprovada, né, foi uma forma também, então, assim, e ela sempre falou muito, muito bem de vocês, e eu falei, não, eu preciso da questão, e o que vocês falaram aqui, para mim, tipo, amanhã, quando eu for fazer as próximas questões, a minha cabeça, ela já é outra, eu não posso falar pela questão de todo mundo, mas para mim, já foi assim, já foi demais, eu agradeço muito, porque eu estava com muita essa dificuldade. Então, pode continuar pegando o pé, puxando. Essa é a ideia. Mas você sabe, complementando um pouquinho o que você comentou, essa dificuldade, né, de interpretar o texto, de saber o que escrever, ela é exatamente a dificuldade da prova prática. Porque aqui a tua dificuldade, o teu desafio é escrever. Na prova prática é você falar e executar em 10 minutos, né? Mas a dificuldade é a mesma, porque você tem um comando, lá está dizendo, né? Qual o exame complementar que você vai pedir, justifica a sua resposta. Você vai ter que falar. Então, esse treinamento também vai ajudar vocês lá na segunda fase. Vocês já vão estar ligados no foco na tarefa, sabe? Então, isso é muito importante, né? Estar mais familiarizado com isso, tá? Olinto, acho que você queria falar alguma coisa também para complementar? Não? Desistiu? Tá todo mundo já cansado da gente. Né? Tá. Ninguém aguenta pensar, mas assim, prometo que semana que vem não vai ser só gineco, tá, pessoal? Mas, o mais importante, aí eu agradeço muito a participação de vocês, primeiro a confiança que vocês estão depositando no nosso trabalho, né, de estar aqui juntos com vocês nesse momento tão desafiador, da gente estar pegando no pé, né, o pegando no pé é nesse sentido, a gente fica muito próximo de vocês, então, o tempo todo estão estudando, estão olhando a plataforma, vocês conseguiram ver, tem alguma dúvida, precisa de ajuda? Então, eu faço questão de estar com vocês o tempo todo, né? Eu faço questão de estar ali
realmente vendo, mas, poxa, por que vocês não estão assistindo? Por que vocês não vieram na aula hoje? Né? O que aconteceu? Por exemplo, tem alguns alunos que não conseguiram vir. Por quê? Tudo bem, o imprevisto, eu entendo, mas é super importante estar aqui, né? Então, esses vão ser os 60 dias mais importantes da vida de vocês nesse momento. A prova vai acontecer lá no meados de março, não pode existir nada mais importante nesse momento do que isso, né? Claro, não estou falando da família, não é isso, mas profissionalmente falando, isso tem que ser o mais importante. Então, é esse contato, tá? Essa ajuda. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, um desabafo, estressei, estou ansioso, estou surtando, pode me chamar. A gente bate um papo, dá uma acalmada, né? Se planeja, e a gente está junto aqui para verem vocês com a gente lá na segunda fase. Tá bom, gente? Então, obrigada, tá? Obrigada, Natália, pessoal. Foi excelente. Amanhã no mesmo horário, o mesmo link, tá bom? Isso, não vai mudar o link, bom. A gente vai fazer dessa forma essa semana. Tá bom, gente? Super obrigada. Bom descanso. Pessoal. Bom descanso. Boa noite. Bom descanso. A aula fica gravada, depois eu conto para vocês ali o caminho que vocês vão fazer para conseguir assistir. Mas, de novo, não é porque ela fica gravada que eu não quero vocês aqui, porque vocês viram como é rica essa discussão, como é importante vocês estarem aqui, tá bom, gente? Então, bom descanso, gente, boa noite. Boa noite. Beijinho para vocês, tá bom? Até mais, gente. Até. Boa noite. Até. Tchau, tchau.